Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nós Podcast. E nós estamos aqui, me chamo Vanessa, eu estou aqui com duas amadas lindas, Rebeca Oi, pessoal. e Liane. Olá. Vocês já devem ter visto elas em outros vídeos. E nós estamos aqui para falar um assunto super lindo da parte de Deus para o seu coração. Então já prepara aí o seu coração, já senta, já pega um cafezinho e fica conosco, porque o papo hoje é de Deus. Vem com a gente? Bom, alguns meses atrás, antes de falar do tema, alguns meses atrás nós gravamos um episódio que falava sobre fé. Você já assistiu? Se não assistiu, você vai ter uma grande oportunidade de clicar no link aqui e clicar no link para você assistir essa mensagem sobre fé. Eu tenho certeza que vai trazer algo do Senhor para o seu coração. E o assunto que nós vamos falar hoje, por que eu estou falando disso? Porque está bem conectado. E antes de nós começarmos o assunto, eu quero ler um versículo para você, que está em Romanos 10:17. Fala assim, ó: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Já dei um spoiler de como vai ser o nosso assunto. Ouvir a voz de Deus. Você já ouviu a voz de Deus? E aí, meninas, esse ouvir a voz de Deus, será que Deus vai vir e vai falar assim: Vanessa, Liane, Liane. Rebeca? Então, hoje nós vamos falar sobre como ouvir a voz de Deus, o que é ouvir a voz de Deus. Deus fala com você, Deus fala comigo. Como que Deus fala? Quais as maneiras que o Senhor fala ao nosso coração? E eu queria já começar aqui, meninas, fiquem à vontade também. Não me deixem falando aqui sozinha. Jamais. Já fala aqui, Liane, já fala aqui. Como são as formas que Deus pode estar falando conosco, Li? Então, pessoal, esse assunto é muito bacana porque eu acho que ele é a base de toda mulher cristã, de todo cristão, Sim, né? Ninguém como um cristão anda no mundo, nessa terra, sem ter relacionamento com Deus. Então, ouvir Deus falar pode parecer algo bem estranho, né? Porque ouvir alguém que você não vê falar pode parecer para você estranho. Mas Deus fala. sim. Deus é um Deus de relacionamento, ele sempre quis se relacionar com o homem, desde lá do Éden. Ele, na viração da noite, ele chegava lá e ele tinha um tempo com Adão, tinha um tempo com Eva. Então, Deus sempre falou. Bom, como que Deus fala, Liane? Deus fala pela sua palavra. Deus fala a partir do Espírito Santo que ele deixou. A palavra diz que o Espírito Santo nos ensinaria toda a verdade. Então, o Espírito Santo fala. Fala através da natureza, quando ele se manifesta na natureza, né? A palavra lá em Romanos fala que nós somos indesculpáveis do momento em que tudo que nós vemos da criação de Deus, ali ele se revela. Deus fala em louvores, né, Rebeca? Deus fala Yes. muito nos louvores. Quem de nós nunca escutou um louvor e falou, Deus está falando comigo nesse momento, a gente começa a chorar, aquela revelação vem a partir da palavra, né? Quando você começa a conhecer a palavra, e também a partir de pessoas. Quem nunca recebeu uma palavra de um profeta de Deus? Quem nunca recebeu uma palavra de uma amiga de Deus? Olha, Deus está falando comigo isso sobre você. Então, acho que existem várias formas de Deus se manifestar, né? E também existe a voz audível de Deus, né? Samuel, por exemplo, ele era um menino e Deus chamou Samuel. Samuel, Samuel, né? Então, assim, Yes. essas são as formas que Deus se manifesta para o ser humano, com relacionamento, né? Em primeiro lugar. E por que que eu fiz essa pergunta para ali, né? Porque muitas vezes se confunde. Ah, eu preciso. Como é que eu sei que é Deus mesmo que tá, Deus Muito está bom. falando? Então, um dos exemplos que a Ali falou é isso aqui, gente, ó. A É. palavra de Deus. Esse livro aqui, ele é completamente e totalmente inspirado pelo Senhor para exortar, ensinar e nos trazer para a presença dele. Então, quando nós abrimos a palavra, já é uma excelente forma de ouvirmos a voz de Deus. Posso dar um versículo para Pode, isso? excelente. Está lá na segunda carta que o Ah, eu apóstolo amo. Paulo escreveu para o seu filho da fé, Timóteo, lá no capítulo 3, no versículo 16, diz assim, ó, toda a escritura, ou seja, a palavra, a Uhum. Bíblia, toda a escritura, de Gênesis e Apocalipse, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção e para a Ah, instrução na justiça. O que está dizendo aqui? Que ela é inspirada por Deus. Então, não é escrita somente pela mão de um homem, é escrita pela mão de um homem inspirado pelo Espírito dele. Segunda coisa que diz que é útil para o ensino. O que você precisa aprender? É sobre casamento? Deus vai falar com você a partir da palavra, ele vai te ensinar. É sobre amizade? Deus vai falar. É sobre relacionamento com ele? Ele vai te ensinar, ele vai falar com você a partir da palavra. É para te corrigir em alguma coisa, alguma falha, algum pecado? Ele vai falar com você a partir da palavra. Uau! Maravilhoso, né? perfeito. Olha Tudo que as você... Finanças? Tem. multiformas de Deus de falar conosco, né? E Rebeca, você já teve alguma dificuldade de ouvir a voz de Deus? Nossa, essa pergunta ela é bem interessante, porque hoje em dia a gente tem várias coisas que nos distraem, Várias vozes. várias vozes. Então, essas vozes são o quê? É a rede social. A gente trabalha com mídia, a gente tudo tá cheio de informação toda hora, tem tudo, né, ao nosso redor que tira a gente do foco. Nos distrai. Nos distrai de ouvir a palavra. E às vezes a gente não quer ouvir, parar para ouvir Deus. A gente quer ouvir o conselho da amiga, a gente quer ouvir o YouTube. conselho do YouTube, né? Nada contra, né? Mas a gente tem conteúdo bom também aqui. Exatamente. Mas se a gente não foca naquilo que nos enche de Deus, a gente acaba se distraindo. E até o mesmo hábito de você estar sempre buscando alguém pregando, alguém falando, isso também te distrai, porque você não está recebendo algo que Deus quer entregar para você. Muito bom. É como se fosse o pão fresco de cada dia, né? O pão, o devocional que a gente tem feito no nosso, né, nos nossos stories. Você que ainda não foi nos nossos stories, acompanhe esse material todos os dias. Tem um pão fresco que Deus entrega. Mas além do nosso devocional, quando a gente para ali para meditar, é aquele pão fresco que Deus está entregando para gente. É esse direcionamento que você vai ter do dia. Então, o que que faz eu não ter esse momento com Deus? Né? Rebeca, você não entende a minha dinâmica, a minha agenda é muito, né, Corrida. muito corrida. E isso faz com que a gente não crie esse hábito de parar para ouvir Deus. Então, eu acho que muitas vezes na minha vida eu tive dificuldade de ouvir Deus. E muitas vezes eu confundia as minhas emoções com a voz de Uau, Deus, isso é tão Muito bom. importante. né? Porque a gente fala assim: "Ah, eu tô tão cheia da minha emoção que eu não percebo o aprendizado que eu tô tendo naquele momento que Deus está querendo me dar", né? Quando a gente vai falar no próximo episódio sobre temperamentos, né, já tô dando spoiler para vocês aqui. E o temperamento ele impede a gente isso, né, de ouvir a voz de Deus. Eu sou conduzida pelas minhas emoções. E é Uau. mais ou menos E a isso. alma, ela acaba atrapalhando mesmo, né? A alma ela se a gente deixar, a alma ela grita, né, ela ou eu sou muito explosiva, ou eu sou muito fluente, eu quero estar na frente e acaba abafando aquela pessoa que tem outra habilidade melhor do que a minha. E é isso, eu acho que o ouvir a voz de Deus, tem que ser um hábito. A gente ter esse momento para ouvir, parar, ouvir a voz de Deus. E, Rebeca, o que você fala é tão importante, assim, tão essencial para que a gente entenda o que é esse ouvir a voz de Deus, que uma das primeiras coisas que você foi falando foi as redes sociais nos distraem. E fora que as redes sociais nos distraem, né, existe uma substância que é produzida quando nós ficamos com isso aqui na mão, É, que é a dopamina. Esse vício em dopamina, ele está tão frequente, tão forte nas nossas casas, nos nossos lares, que tem trazido até um afastamento de ouvir a voz dos nossos filhos, sim, de ouvir a voz dos nossos esposos, de ouvir a voz da sua mãe, de ouvir a voz do seu pai, do seu avô, da sua avó, do seu cuidador. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o que está roubando esse afinamento de ouvir, não somente a voz de Deus. Hoje a gente está falando sim, aqui de um tema especificamente, específico. exatamente, a gente está falando aqui especificamente de ouvir a voz de Deus, mas quantos de nós não estamos ouvindo e somente escutando? É, Que existe uma grande diferença sim, entre ter uma escuta e um ouvir, né? O ouvir é somente, vai muito além disso. Então, que nós possamos ser trabalhadas nessa sensibilidade do ouvir. E uma vez eu vi um testemunho de uma amiga minha, ela falando assim: Vanessa, eu era de uma religião, e aí quando eu estava naquela religião,
reunião, igual nós estamos na reunião, né? Às vezes a mãe dela ficava dentro do templo e ela ficava lá fora brincando com as amiguinhas dela. E quando ela queria falar com a mãe dela, ela ia lá, colocava o ouvido e reconhecia a voz da mãe dela e ia direto para a mãe. Ia falar isso agora. Gente, Ia falar isso olha agora. a sensibilidade que ela tinha para ouvir a voz da mãe. Por que que ela reconhecia a voz da Então, mãe dela? Porque ela tinha intimidade. Então, esse ouvir a voz de Deus vai muito além de ouvir qualquer coisa. Vai da sua intimidade com o Senhor. Sim. isso que você falou é muito bom e estava queimando aqui no meu coração para Uau! falar, Testifique, porque então, Uri. testifica. Por quê? Porque nós, como a Rebeca falou, a gente está num tempo de muitas Sim, vozes. E a voz do inimigo, ela está aí também Sim. para encher sua mente. Só que a palavra fala que a ovelha conhece a voz do pastor. yes. Tem até um versículo preparado aqui para ti. Então manda. A ovelha, por que a ovelha conhece a voz do pastor? Porque, primeiro, ela identifica que o pastor é aquele que está ali com ela em todo o tempo, cuidando, apacentando, alimentando. Bom, ótimo isso. Quando a gente tem, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Quando a gente tem 3 filhos, uma das minhas filhas pode mandar um áudio para mim no grupo da família. Eu, sem ver, eu vou saber quem é. Por quê? Porque eu estou em todo o tempo conectada de coração e espírito com os meus filhos. Como é que se ouve a voz do Espírito Santo? Intimidade. Não tem como. Você pode. Olha, já houve uma amiga nossa que é psicóloga, a Grace, ela já contou uma história lindíssima sobre ovelhas. E ela disse que um homem, né, um pastor, ele fez um teste onde ele colocou um outro pastor para chamar as ovelhas que ele apacentava. E as ovelhas permaneceram no mesmo lugar. O que significa isso? Se você não tem intimidade com o Senhor na palavra, se você não ouve a voz do Senhor pela palavra, porque para eu ter intimidade com alguém, eu preciso conhecer esse alguém. A intimidade que nós temos aqui é porque nós já estamos há mais de 2 anos juntas. Então, qualquer um que me manda um áudio, eu sei exatamente quem é, pelo sotaque, pelo tom de voz. Então, essa intimidade é que faz com que eu conheça os atributos que elas têm e eu sei exatamente o que vem delas para mim. Assim eu ouvi a voz do Espírito Uau! Santo. Como que eu vou ter intimidade com a voz do Espírito Santo se eu nem conheço o que ele fala e como ele fala? Outra forma de ouvir a voz de Deus que eu não mencionei é em sonhos. Você sabia que Deus fala a partir de sonhos? Existem muitas mulheres, inclusive no nosso grupo, que elas têm sonhos proféticos. Elas sonham sobre aquilo e o Senhor fala com elas e aquilo acontece. E visões. Deus também fala a partir de visões. Visões abertas, ou que nós chamamos de visão aberta, né? Como Pedro teve, a visão dos lençóis, e também visões que você vê no teu testemunho interior. Então, tudo isso que a gente está falando parece muita coisa, mas não é. Quando você tem um relacionamento diário, né, meninas? Sim. Com alguém, você pega intimidade com aquele alguém. Ela pode falar de longe que você percebe que é Deus falando. Exatamente. E aí consegue discernir, né? Se é a voz do inimigo, se é Sim. a voz. Outra As coisa, rede emoções. social. Cuidado com as pessoas que vocês estão ouvindo em nome de Jesus. Yes. Tem muito falso mestre, falso profeta. A palavra ela é clara que no final dos tempos os falsos mestres iriam se levantar, que as pessoas teriam comichões nos ouvidos, não conseguiriam ouvir a sã doutrina. E nós estamos aqui, né, Yes. para falar sobre como você vai ouvir a voz de Deus, discernimento espiritual. Amém. Eu vou passar a bola para elas, porque senão eu fico falando aqui, eu amo falar. Não, Mas você o está falando discernimento algo espiritual, pontual, que é É, essencial. sim. Mas você ia ler o versículo. você lê versículo. Ah, tá em João 5, 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já não passou da morte, mas para a vida. Então, esse versículo ele vai falar muito sobre essa questão desse ouvido apurado. Quando você conhece, e entra dentro da questão dali, né? Quando Uhum. você conhece a voz, não li né, o versículo do pastor, Uhum. mas quando você conhece a voz daquele que te chamou, não tem como esquecer, né? E como ter esse discernimento, Rebeca? Como é que tem esse discernimento de identificar se é a voz de Deus, se não é a voz de Deus? Eu estava com algo aqui queimando dentro de mim para compartilhar o seguinte. A gente pode até ouvir a voz de Deus, mas muitas vezes nós não somos obedientes ao que ele está falando. Também.
né? Também. A gente tem o direcionamento, a gente sabe que a gente precisa fazer aquilo, porque, como você perguntou, né? Como a gente saber? Ele vai testificando, como ali falou. Uma pessoa vai comentar sobre aquele assunto, algo que já estava no seu coração, você fala assim, Uhum. Uau. nossa, Inclusive o profeta, né? tá testificando. Aí às vezes você ouve uma canção e aquilo te vem com tanta fervor dentro de você que você fala assim, uau, de novo. É igual quando você quer estar grávida, né? Você quer ficar gestante, parece que na rua você só vê mulher Só foi grávida. gestante. Só vê as barrigas, uma mais bonita que a outra. Você fala assim, nossa, eu lembro quando eu queria ficar gestante, eu parece que eu nunca tinha visto mulher grávida na rua. Mas Brotou. É porque tudo que a gente foca e expande. de repente só tinha gente grávida na rua, né? Então eu acho que é isso. Quando Deus tem algo para nos entregar, para nos direcionar, Ele vai dar sinais. E mais para você estar sensível a isso, precisa ter o Espírito Santo, consciência de que Uhum. esse guiar vai ser pelo Espírito. E a gente precisa ter essa intimidade com o Espírito Santo, que ele vai falar através da Uhum. música, Uhum. né? Através de um gesto do seu filho, através do gesto do seu marido, a um conselho de uma amiga, você fala: "Nossa, eu meditei na palavra hoje sobre isso e será que eu preciso mudar?" Você fica na dúvida, né? Uhum. "Será que eu preciso mudar algo com isso?" Não, mas é para você mudar. Uau. É para Nem você. sempre Deus vai falar com você assim, eis que te digo, Não, varoa. Nem não. sempre, né? Rebeca, igual É. Samuel. E eu gosto muito porque quando eu fico em casa, eu ouço muito louvor. Tem louvores que parece que eu não tô ouvindo, que já tá tão, né, normal você ouvir aquele louvor, mas tem louvores que parece que vem, assim, te dando alertas, assim, sinais de alerta. Às vezes é para orar por uma pessoa, Uhum. né, aquele louvor te traz uma pessoa na memória, fala assim: "Nossa, tem 5 anos que eu não falo com uma pessoa", e de repente ouvindo essa música me trouxe à memória essa pessoa. É o Espírito Santo falando com você, ali te despertando para você ligar, para você orar pelaquela pessoa, liberar uma palavra para aquela pessoa, falar assim: "Oi, tudo bem? Tem tempo que a gente não se fala, mas você tá bem? Tá tudo bem? Eu estava aqui orando por você". É algo simples, Uhum. né, não é só essa voz de trovão como a gente vê nos filmes, né, É, "Oh, levanta, anda, faz", né. Não, acho que o Espírito Santo ele é sensível, ele é educado, e a gente é tão gostoso quando a gente começa a ter essa intimidade, que é em tudo, é em todas as coisas, né, com o olhar do filho, Sim. aí o Espírito Santo já fala com você: "Olha, dá atenção, é algo que está acontecendo, fica alerta", né. Ou com uma amiga, né, a amiga tá agitada demais, te chamando muita atenção, em vez de você ir com a sua emoção para cima, para se defender, o que que você faz? Respira fundo, fala: "O que é que está acontecendo?", né. O Espírito Santo vai te conduzir, vai te dar esse direcionamento. E é muito gostoso quando a gente tem essa intimidade com o Senhor. Nossa, é muito gostoso, vale a é. pena. A Vanessa. Vanessa falou isso, obrigada, por, como é bom ter amigas que entendem a mulher quando tem um TDAH. Somos 2, Ah, é amiga, tão então bom, né? Isso também é maravilhoso, né? é, liberdade. Olha só, João 16:13 diz assim, ó, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Amém. E ela perguntou sobre discernimento espiritual, né? Como é que tem esse discernimento? O que é discernimento espiritual? Discernimento é a nossa capacidade de separar o bom e o mal, o santo e o profano, o bonito e o feio. Você consegue discernir. Quando você olha, por exemplo, essa flor, você consegue discernir se ela é bonita ou se ela é feia, independente do seu gosto. Ah, eu não gosto de flor chá, eu gosto de flor vermelha, mas você sabe que ela é bonita. Então, o discernimento é você ter é, essa capacidade de separar o bom do mal. E aí ela perguntou, como é que é esse discernimento? É muito simples. É a paz que é o árbitro. Yes. O que vem do Senhor não traz. A palavra diz que as bênçãos do Senhor não trazem dores. Aí eu fico até arrepiada. Não traz Oh, aleluia! Mas é verdade. A gente sabe quando as coisas vêm do Senhor. Quando, por exemplo, quantas vezes o Senhor falou assim, ó, vai lá, liga para essa pessoa, vocês têm esse testemunho na amizade cristã, vai lá na casa dela, entrega uma cesta básica porque ela está precisando. Discernimento, isso não é da minha alma. Eu estava aqui em casa, ela jamais ia saber que ir na casa da outra para levar uma cesta básica. Então, esse discernimento é você falar, isso vem do Senhor. E o discernimento também diz, essa voz é do inimigo. Por Sim. exemplo,
Nós estamos entre mulheres. Pode acontecer uma confusão do nada e você vê que aquilo não é da sua alma, que é o inimigo agindo literalmente para trazer espírito de divisão e contenda. Então, quando a gente fala desse discernimento, e você fez uma pergunta maravilhosa para ensinar para eles, que só se tem esse discernimento quando você tem princípios e valores pautados na palavra, que aí tu consegue discernir. Por exemplo, o que é o pecado? Fala mal de alguém. Como é que eu posso saber se falar mal de alguém é pecado? Porque a palavra fala. A palavra diz sobre palavras torpes, sobre sentar na mesa de escarnecedores. Uau. A palavra fala sobre guardar a vida do outro. A palavra fala em 1 Coríntios 13 sobre o amor, e na versão mensagem fala, porque o amor não vê o pior do outro. Então, às vezes, também a gente é, como cristãs também, usada pelo inimigo. Poxa, o mesmo Pedro que falou, Senhor, que ele deu a chave, ó, eu te dou a chave do reino. Foi o mesmo, na mesma hora que ele falou assim, afasta de mim, Satanás. Porque Pedro fala Foi para ele assim, boca de Deus, Senhor, boca de não Satanás. vai não, não vai para a cruz não, você não precisa ir não. E ele estava querendo interromper um plano do Senhor para a salvação da humanidade. O mesmo Pedro que foi entregue a chave do reino na mão dele foi o mesmo Pedro que foi usado por Satanás. Então, E nós Pedro cristãos... caminhou com E Jesus. Pedro caminhou com Jesus. E aí? E foi um líder dos Yes. líderes. Então, a gente também pode Yes. ser usada pela voz de Satanás, até para ser pedra de tropeço no outro. E quando a Liana fala sobre esse exemplo de Pedro, né, veio muito forte a questão de se identificar. Pedro andou com Jesus. Gente, hoje Literalmente. nós não temos fisicamente Jesus andando conosco, Uhum. mas nós temos homens e mulheres usadas por Deus para O corpo andarmos de com. Cristo. Exatamente. Se foi difícil para Pedro, imagina como está sendo É. difícil nesses tempos, onde ruídos Nossa. estão contaminando a nossa mente. E aí veio muito forte um exemplo que tem na Bíblia também. E, gente, vocês só vão ouvir Bíblia aqui, porque nós somos um podcast, Não nós tem somos um como. podcast cristão. Como Jesus não Então, está na terra agora. exatamente. Ele A deixou gente, a gente vai palavra. tentar, não vai falar sobre teologia, É. sobre vários assuntos, mas Bíblia é o que a gente mais vai falar aqui. Sim. E tem um exemplo lindo na Bíblia que fala sobre dois homens que estavam no caminho para uma cidade, caminho de Emaús. E Jesus, isso foi depois que Jesus foi crucificado, né? E naquele caminho, aqueles homens estavam tão machucados, estavam tão doloridos, porque tinham acabado de perder o seu mestre. Eles estavam sofrendo um luto que foi dias atrás. Então, eles estavam com a dor da perda, uma dor de separação. E quantas de nós também estamos com essa dor? A dor da separação de um ente querido. Nós estamos com a dor da separação de uma cidade, sairmos de uma cidade para outra, de um país para o outro. Quantos de nós estamos desenraizados de algo que nós tivemos que sair às pressas? Quantas pessoas temos perdido no decorrer de nossa vida? Quantas dores têm dominado a nossa mente e nos impedido de ouvir a voz do Senhor? E foi isso que aconteceu com esses dois homens. E esses dois homens, eles andavam também com Jesus. Já ouviram várias vezes ele contar suas parábolas, né? Andavam, caminhavam, ouviam falar dele, andavam e caminhavam ouvindo falando da própria boca de Jesus. Íntimos. Mas ali eles estavam tomados por uma dor, a dor do luto. Porque eles tinham acabado de perder seu mestre. E Jesus aparece para eles. E eles não reconheceram Jesus de imediato. A nossa alma pode fazer isso, né? Exatamente. Quantas vezes nós temos calado essa voz com as dores que nos dominam, com as circunstâncias que nos tomam. Muitas vezes eu oro para o Senhor, Senhor, eu não quero ser parada pelas circunstâncias, eu não quero ser impedida de ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz, eu quero estar na tua presença. E isso tem um custo também, né? Yes. E esses homens caminhando com Jesus, Jesus perguntou, mas por que vocês estão assim? Você não está sabendo? Nós acabamos de perder o nosso mestre. Eles olharam para Jesus e não reconheceram, não somente a voz,
né. E eu sei que naquele momento ali Jesus estava com outro corpo Uhum. glorificado, mas a voz, gente, é irreconhecível. A gente pode botar maquiagem, pode botar outra roupa, mas a nossa voz não vai mudar. A minha tá mudada aqui, eu falei até com a porque eu tô um pouquinho fanha. Então a minha voz, mas mesmo assim, a tonalidade ela não vai mudar, né. E ali, quando foi o momento que ele ouviu a voz de Jesus? Quando eles sentaram numa mesa, e eles tiveram ali um discernimento. "Uau! És tu, mestre?" Quando eles identificaram que era Jesus, Jesus disse: "Sou eu, mas agora eu já estou indo, vocês acabaram de perder a oportunidade de estar mais perto." Mas o Senhor foi tão lindo ali, né, de ter dado a oportunidade deles de caminhar, de ouvir mais um pouco, porque eles estavam tão doloridos. Então, o nosso convite hoje para você é se distancie dessas dores profundas. E como é que eu me distancio, Vanessa? Orando, buscando ao Senhor, lendo na sua palavra, conversando com amigas, tendo pessoas que te aconselham. Vai um psicólogo ou algo do tipo em relação a aliviar esse peso, essa dor, dessa alma, porque o Senhor quer falar contigo também. E eu Amém. queria perguntar aqui, Liane, Rebeca, um momento que vocês tiveram uma nítida e certeza, impressão de que Deus falou algo de uma forma tão profunda que vocês disseram: "Não tem como ser outra voz, foi a Ah, voz eu de quero eu Deus." quero começar. Bora, manda. Compartilhe. Quando a gente teve a oportunidade de morar aqui nos Estados Unidos, eu tinha acabado de sair da UTI e meu filho ainda estava prematuro. Foi prematuro, né, de 1,3 kg e eu tinha acabado de receber o convite de vir para cá. E aí eu falei assim: "Ah, é loucura, né, porque eu não sei como é que eu vou me recuperar ainda e como vai ser o andamento do meu filho". E aí eu falei para o meu esposo, falei assim: vamos orar e vamos jejuar, para a gente pedir um direcionamento de Deus". E a gente tinha empresa no Brasil e tudo. E a gente orou, e a primeira confirmação, a gente não acreditou, né. Eu me emociono porque foi algo assim de como a Vanessa falou, né, de tirar a nossa raiz, né, de sacudir você para ir para um novo ambiente. Uhum. E eu não sou uma pessoa que fala inglês nem nada, né, era só aquele sonho que eu falo que era um sonho. Quem assistia a Malhação na época via que todo mundo saía do Brasil para estudar fora. E esse era o meu sonho, de ir para fora. Mas não exatamente naquele período que eu estava, né, menos, com saúde e tudo mais. E a gente jejuou, e a gente fez um propósito de 1 ano de oração. E todas as etapas o Senhor mostrava: Uau. "É para ir, é para ir". E a gente chorava porque, para quem tem um filho, né, quer crescer com os avós, quer crescer com os tios, quer dar memórias para ele. E Deus estava direcionando para que esse crescimento dele, né, fosse em uma outra etapa, né, em outro local. Então foi muito direcionamento de Deus. A gente sentiu paz em cada respostas, Amém. né. Meu marido trabalhava em uma empresa, muitos anos na empresa, e ele falava: "Não, não posso pedir para sair". E a gente falando: "É, mas se Deus está falando, ele vai direcionar". E de repente ele conversou com o chefe dele, e o chefe dele falou assim: "Já até demorou de você fazer isso. Uau. Eu vou liberar você com Porque Deus não todos é os Deus de seus confusão, né? direitos, a porta está aberta, quando você quiser voltar, você volta". Então assim, Hum. Deus, quando ele entrega algo, ele vai prover. Mas assim, a nossa resistência foi 1 ano. Uhum. Vamos orando, vamos buscando, vamos orando. E quando Deus foi respondendo, as coisas foi assim, é inexplicável. Foi abrindo as Foi É portas, porque, abrindo. né? amiga, nem sempre o discernimento Uau. espiritual vem imediatamente, Não, não. É. Às vezes você precisa de um nem ano vem, né? mesmo. Às E vezes nem vem. e uma A mudança, alma não né, deixa, você yes. fica Sim, resistindo, né. sim. Você fica Será, Olha que será, será? interessante. Você já terminou, sim, amiga? sim, Ela falou de mudança de país, de né? país. O meu foi mudança de igreja. Uau. Uau. Nossa, mesmo testemunho. Eu passei durante 10 anos no ministério, né? Um ministério que eu amava, um tempo lindo que eu vivi lá. Só que chegou um tempo da minha vocação que eu comecei a murchar. E aí foi algo que eu comecei a discernir.
aquela questão de você não fazer como fazia antes, aquela unção que você tinha, ela não é mais aquela unção que você tinha, e você começa a discernir que o tempo, naquele momento, daquele ministério, está terminando. E se você não tiver discernimento, você vai morrendo espiritualmente. Yes. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui morrendo espiritualmente. Então eu chegava para minhas líderes e falava assim: eu não estou bem, eu estou morrendo. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E é como se eu tivesse igual Pedro, afogando e fazendo assim, ó, Senhor, me pega. E logo nessa época eu perdi minha irmã. Então foi um ano de 2023, foi um ano muito ruim para mim, mas ao mesmo tempo não foi um ano que eu jogaria fora, não. Mas eu perdi minha irmã. E nesse momento de estar saindo de um ministério, né, que eu amava, com pessoas que eu amava, com pastores que eu amava, a direção foi: o seu tempo aqui acabou, eu tenho algo novo para você. Uau. Só que eu não ouvi isso que eu tô falando aqui agora na época, né? Mas era isso. E aí o que que eu fiz? Eu fui para dentro do meu quarto durante um mês e fiquei no meu luto. Lembra que você falou do luto? Eu fiquei um mês dentro do meu quarto. Pessoal, eu não descia nem para fazer comida. Nem para fazer comida. Eu fiquei no meu quarto. Se tivesse comida, eu comia. Se não tivesse, eu não comia. Eu emagreci 8 quilos em uma semana. Mas foi a semana mais importante, mais profunda que eu tive com o Senhor. Por quê? Eu precisei discernir o que estava acontecendo. Até que eu avisasse para esse ministério que eu precisava sair, que Uau. para mim não dava mais. E foi tão perfeito, foi tão agradável, que quando eu fui falar com o meu pastor sobre o tempo meu aqui acabou, foi leve, foi honroso, foi lindo. Ele me abençoou. E no tempo que eu fiquei um mês em casa, o Senhor me mostrou, é para cá, porque quando eu saí de lá, sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou te dizer para onde tu vai. Eu vou te dizer agora não. Vai pro teu quarto, entra no teu secreto, que eu vou te falar coisas que você precisa ouvir. E foi nesse tempo, meninas, que eu fiquei no quarto. Eu não falava com ninguém, eu só chorava, mas o Senhor me deu o discernimento. Depois de um mês, foi um mês certinho, o Senhor me mostrou uma casa para congregar. Primeiro eu fui num convite de uma amiga querida, Letícia, que já deixo um beijo aqui para ela. Ela que levou na igreja dela, foi lindo, eu participei de devocional lá com eles. Porém, algo me dizia, ainda não é aqui. No momento que eu pisei num lugar, que é onde eu estou hoje, Life House Orlando, eu pisei meu pé lá. E foi com meu marido do lado, o Espírito Santo falou, é aqui. Uau. Porque a única oração que eu fazia para eles, menina, era assim, Senhor, me coloca num lugar onde não tenha o que eu tenho, para que eu possa dar tudo que eu tenho. Um lugar que eles tenham carência do que eu carrego, da unção que eu carrego, do conhecimento que eu carrego. Um lugar que esteja tão carente, que seja até pequenininho, mas que quando eu chegue lá, eu encha eles do que eu tenho, eu transborde do que eu tenho. E eu estou na Life House hoje, eu estou há um ano lá, e por discernimento, não por vontade, não por convite, um lugar que eu nem conhecia, eu estou lá. E aí eu queria dar aqui uma palavra para vocês sobre isso, porque a Vanessa falou sobre a alma. Pode ser que você esteja aqui e você já teve essa intimidade com o Senhor, você já ouviu a voz dele, mas por causa das dores da sua alma, Uhum. ou por causa de uma oração que você fez e ele não te atendeu, você precisa se reconciliar com ele. E você parou de ouvir a voz. Porque, sabe aquele louvor que diz assim: Aquieta minha alma, só assim eu posso ouvir tua voz. Isso é de um salmo. Mas eu quero trazer aqui uma palavra que está em Jeremias 33:3, que diz assim, ó, Deus falando. Clame a mim e eu responderei. Aleluia. Então ele responde. E lhe direi coisas grandiosas, insondáveis. Ou seja, você nem pensou sobre aquilo, ele vai te dizer. Que você não conhece. Clame a mim e eu te responderei e te direi coisas insondáveis. O que, Uau. que são coisas insondáveis? Você nem sondou sobre aquilo. Eu não tinha ideia para onde eu ia. Eu só fiquei no meu quarto. Eu fiquei até num silêncio, porque uma coisa que eu queria falar. Para ouvir a voz de Deus, para eu ouvir elas falando aqui, para elas me ouvirem, elas estão caladas, não estão? Uhum. Agora É um exercício. a gente não tem uma, é um Porque exercício, a gente porque está a falando gente sobre quer isso. atropelar, Porque né? eu que tenho o perfil comportamental de influente, eu quero falar o tempo todo. E eu tenho que parar para elas falarem. E eu também sou sanguínea. Quando a gente vai orar para o Senhor,
A gente tem um hábito ruim às vezes, não tem? A gente fala. Levanta e sai A gente correndo. ora, a gente adora, faz louvor, faz júbilo, dança, lê a palavra e fala, e ora em línguas. Não para ouvir o Senhor. A gente não faz silêncio para ouvir ele falar. E para a gente ouvir uma outra pessoa falar, a gente precisa silenciar a alma e o ouvido, porque uma coisa é escutar, a outra é ouvir. Eu escuto com os sentidos, mas eu ouço com o coração. E aí, amiga, você falou no início sobre umas métricas aí que eu não lembro como você falou, que tem alguns passos para ouvir a voz de Deus e um deles era a solitude. É. Como que foi que você falou? São as disciplinas espirituais, Disciplinas. né? As disciplinas espirituais, elas fazem parte do cristão, né? Você que é cristão, nós que somos cristãos, nós existem disciplinas, igual tem para quem é fitness, igual tem Sim, para quem para tudo. atletas, né? Atletas e as disciplinas espirituais, elas contemplam também essa solitude, que é o calar e ficar só ouvindo, só contemplando, fora a leitura da palavra, né, que é uma das Meditação. disciplinas, leitura da palavra, meditação, oração. Então, essas disciplinas, esses hábitos, eles vão mudar a forma com que eu vou ficar aguçada ao ouvir a voz de Deus e automaticamente calar a voz da alma, né? O jejum. O jejum, A gente pronto, não tinha falou do jejum. esquecido. Jejum é uma das disciplinas espirituais que nos ajudam ainda mais a escutar a voz de Deus, porque o jejum não é aquele jejum intermitente que está tão conhecido, né? Que é o Muito bom. privação do alimento para um determinado fim Da alimentício, cetose orgânica. para curar o corpo também, mas o jejum bíblico é o que cala a tua carne. É para nós calarmos a nossa carne para que nós fiquemos mais atentas ao ouvir a voz de Deus. A carne atrapalha. Exatamente. A palavra fala que a carne milita contra o espírito. Eu queria falar assim, né? A voz de Deus, ela não traz confusão, ela traz paz, né? E o que tem impedido você Excelente, amiga. de ouvir essa voz de Deus? Amém. Então, eu quero pedir para vocês, comenta aqui embaixo nos comentários Bom, o que tem impedido de você ouvir a voz de Deus. Amém. Comenta aqui, é importante. A gente vai estar em oração por você, a gente pode trazer algum conteúdo para te ajudar, né? Dependendo do assunto, a gente pode Uhum. trazer mais conteúdo aqui para você. É muito importante você compartilhar com a gente. E já pedimos já, né? Dá Compartilha. like. Se você Dá está like. gostando, tá até aqui com a gente, porque esse conteúdo foi muito importante para você. Com certeza vai ser muito importante para uma amiga, alguém querido que você com certeza vai querer compartilhar. E já agradecemos você, tá bom? Amém. E vamos para finalizar, meninas. Eu queria fazer uma oração para que a gente possa selar esse momento, né? E pedir ao Senhor para que assim como nós temos anseio por ouvir a voz de Deus, você também cria essa expectativa e esse anseio por ouvir mais de Deus. Vamos orar? Amém. E antes de orar, eu queria só ler um versículo para te trazer dá mais fundamento, né? para essa oração que a gente vai fazer também. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem ao Senhor. Então, muitas vezes, muitos de vocês que estão ouvindo aí, a Vanessa pertence a Deus, como assim? Todos nós pertencemos a Deus, mas essa oração que nós vamos fazer é um convite para que o Senhor, ele habite no seu coração e que faça morada e faça permanente na sua vida, ao ponto de você ficar sensível a essa ouvir a voz de Deus. Vamos orar? Amém. Deus amado, muito obrigada, Jesus, por esse momento de nós termos aqui um conhecimento de o que é ouvir a voz de Deus e como ouvir a voz de Deus. Nós te pedimos, Pai querido, que tu possas entrar na vida de cada um dos que estão ouvindo esse podcast, que possa, Senhor, fazer morada no coração de cada uma dessas mulheres, desses homens, dessas famílias, Pai, e que eles possam estar sensíveis à tua voz. Nós ansiamos, Senhor, por esse tempo, Jesus, de ouvir e ser sensível ao ponto de estarmos em multidão, mas reconhecermos a voz daquele que nos chama pelo nome. Deus, nós declaramos agora sobre cada família aqui, Senhor, que eles vão estar sensíveis e vão calar as vozes externas, Pai, as vozes internas que estão matando ou roubando a tua voz da vida deles. E ore comigo nessa manhã, nesse dia. Confesse ao Senhor como seu Salvador e Senhor. Deus amado, eu te convido a esse dia para habitar no meu coração. Eu reconheço
que o Senhor morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Eu recebo a Ti, Senhor, como meu Senhor e o meu Salvador. E a partir de hoje, Jesus, eu quero ouvir e estar sensível à Tua voz. Eu oro e te agradeço. Deus, muito obrigada. Sela esse momento. Amém. Que haja um transbordar do Teu Espírito sobre cada mulher, cada homem, cada família aqui representado em nome de Jesus. Amém. E que vocês possa ser sensível à voz de Deus. E você que fez essa oração pela primeira vez, saiba que o Senhor acaba de entrar na sua vida e vai fazer morada de uma forma sobrenatural. Amém, meninas? Amém. Amém. Que papo leve, que papo gostoso. E que a partir de hoje você possa estar mesmo com esse anseio de eu quero ouvir a voz de Deus assim como elas Amém. ouvem, né? Já estão capacitados, né, Vanessa? Isso. Se você fez essa oração que a Vanessa falou, você recebeu o Espírito Santo de Deus sobre você. E o Espírito Santo, na dispensação que nós estamos, é o canal que vai te conectar, o Espírito Santo, com o teu espírito, para que você possa ouvir a voz de Deus. Amém. Amém. Então, seja bem-vinda Até o ao próximo nosso, episódio. do Nós nosso podcast. Bye bye, gente!